Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, 3 meses se passaram, voaram na realidade. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que aconteceu nesse período? Bora! Galera, esse vídeo é um bate-papo, não é igual aos vídeos anteriores que foram tutoriais explicando como fazer a imigração. Eu vou contar para vocês as minhas experiências ao longo desses 3 meses, tudo que eu vivi, as coisas positivas e as coisas negativas, para que você que está aí do outro lado tenha uma noção de como que é realmente a vivência no dia a dia aqui em Portugal. Lembrando, são as minhas experiências e é a minha opinião. Logicamente vai ser diferente da opinião ou das ideias de vocês que estão aí do outro lado assistindo, beleza? Bom, vamos começar pelo começo. Nós imigramos no dia 2 de agosto. Nós embarcamos no Brasil, rumo ao Porto, e talvez tenha sido esse um dos momentos mais difíceis de todo esse processo, que é o momento de se despedir dos entes queridos. A gente vem para Portugal com um prazo de validade aí de 4 meses, que é o período do visto. Mas se tudo der certo, a gente conseguir emprego e tudo correr bem, sabe-se lá quando a gente volta e se a gente volta. Então é um momento difícil porque você se despede das pessoas que você ama e fica aquela sensação, né? Você gostaria de poder estar levando elas com você, mas a vida a gente sabe que não é assim, as coisas não funcionam como a gente gostaria. Bom, a viagem em si foi tranquila, foi o típico voo desconfortável da classe econômica, mas sem susto, sem nenhuma turbulência. Chegando aqui, vamos para a imigração. E aí todo mundo quer saber como que funciona a imigração. Bom, por sorte, no dia da nossa viagem não tinha tanta fila e tanto movimento assim na imigração. A minha esposa, a Lohane, foi chamada primeiro, eu aguardei na fila, e o agente de imigração perguntou a ela, né, o motivo da viagem. Ela disse, estou imigrando com meu esposo. E aí então ele me chamou também para fazer a entrevista ali com os dois. Chegando lá, perguntou o motivo da viagem, né? Também me perguntou, eu falei, a gente está vindo com visto de procura de trabalho, entreguei meu passaporte, a Lohane já tinha entregue a dela. E, enfim, perguntou ali e tal, olhou o passaporte, viu o visto, perguntou, vocês estão indo para onde? E eu disse o endereço. E ele falou, você tem alguma coisa, algum documento? Eu falei, eu tenho um contrato de arrendamento. Peguei na pasta, entreguei o contrato de arrendamento para ele, ele olhou, praticamente ali só o meu nome, o nome da Lohane, o endereço e o nome da empresa, carimbou os contratos, nos desejou uma boa estadia, né? Bem-vindos a Portugal, e passamos ali sem problema nenhum. Tem muita gente que fala, eu vejo muito vídeo de pessoas falando, o visto de procura de trabalho só serve para passar na imigração. Se for verdade, da minha parte já valeu a pena fazer todo o processo aí no Brasil, porque passar na imigração sem medos, sem sustos, sem aquela dúvida se vai passar ou não, se vai ter que mentir ou contar uma história mirabolante pra gente, nada disso. Quem vem com visto, apresenta o visto, se tiver tudo certinho, vai passar sem problema nenhum. A gente trouxe também a Meg, a nossa cachorrinha, e ela foi também para a imigração dela, a gente costuma brincar. Enfim, tem toda uma documentação que a gente teve que trazer, enfim. Passou lá também muito tranquilo, o agente verificou tudo e fomos liberados. Pegamos as malas e saímos do aeroporto. E aí veio a minha primeira grande impressão de Portugal. O calor. A gente estava muito quente naquele dia. A gente veio aí no meio para o final do verão aqui em Portugal, na Europa, né? E eu fiquei muito surpreso com o calor. Eu sou de Petrópolis, que é uma região mais fria aí no Brasil, no Rio, né? Por exemplo, na região serrana. E eu comparei o calor daqui com o calor que eu vejo no verão lá em Caxias. Tava muito quente. E a Lohane falou, Márcia, você tá meio exagerando e tal, não tá tão quente assim, mas para mim, eu que sou uma pessoa muito calorenta, eu tava sofrendo com o calor. Mas então, assim, eu não imaginava que estaria tão quente. Eu via vídeos, né, de pessoal que vive já aqui em Portugal, o pessoal, tá muito quente e tal, e eu achando que, é porque o cara tá adaptado já ao clima de lá, que é mais frio, se esquentar um pouquinho eles reclamam. Não tava muito quente mesmo. Isso, enfim, é uma característica aí do aquecimento global, tudo aquilo que a gente já sabe. Então eu fiquei surpreso com o calor. O primo da Lohane pegou a gente no aeroporto, ele ajudou a gente pra caramba nos primeiros dias, porque o nosso imóvel só ia ser entregue na segunda. A gente contratou uma empresa de relocation, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, falando como foi a nossa experiência com relocation, e ele ajudou a gente pra caramba, levou a gente ficou na casa dele, hospedado lá no final de semana em Viana, a gente visitou o shopping, o centro ali, fomos, enfim, demos uma turistada rápida, e eu tive uma noção aí rápida de Portugal, como que é, pelo menos aqui na região norte. Uma das minhas impressões foi bastante turismo, né, muitos turistas, eu percebi muitos espanhóis, franceses e pessoas falando inglês aí, sabe-se lá de qual região do mundo que são. Mas estava muito cheio. Vários lugares, as ruas, os pontos turísticos, e até onde eu sei, né, os europeus, no verão, eles vêm aqui para Portugal porque tem as águas mais quentes, tem um clima mais quente. Em relação, obviamente, a praias, a minha experiência é totalmente diferente do Brasil. Aqui venta muito, eu fui em Esposende, eu fui a Póvoa de Varzim, e não se compara ao Brasil, a água é muito mais gelada, venta pra caramba, enfim, é totalmente diferente a gente imaginar a praia daqui com a praia do Brasil.
Realmente são situações diferentes, mas foi uma experiência bacana visitar esses lugares. Na segunda-feira, nós viemos para o imóvel, toda aquela burocracia normal, ver a casa, assina documento, preenche contrato. O nosso imóvel foi um imóvel que nunca foi alugado, era um imóvel novo, então só tinha cozinha mobilada, o resto não era mobilado. E o primo da Lohane deixou o carro com a gente deixou ele no trabalho, ele deixou o carro com a gente pra gente comprar um colchão só para não passar a noite diretamente no chão. A gente foi lá, comprou o colchão, o carro dele não é um carro grande, então não dava para trazer uma cama, por exemplo. Nós trouxemos um colchão, dormimos ali com uma roupa ou outra, passamos a segunda-feira naquela coisa igual como os portugueses dizem, a gente estava se desenrascando ali nos primeiros dias. A gente entregou o carro para ele na segunda, no final do dia, e na terça-feira a gente já estava meio que a pé e tendo que se virar aí para resolver as coisas. A gente é de Petrópolis, é uma cidade pequena, embora seja uma cidade de 300 mil habitantes, é considerado uma cidade pequena no Brasil e lá não tem, enfim, metrô, é só ônibus. Então a gente aqui foi andar de comboio já na terça-feira porque a gente tinha um planejamento de comprar um carro para o início. A gente já sabia do imóvel que a gente ia morar alguns meses antes, sabia que não tinha móveis, então a gente já sabia que ia ter que comprar uma coisa ou outra e a gente queria um carro também para, enfim, se locomover. Aqui em Portugal é muito comum nas empresas, né? A maioria das empresas elas exigem que se tenha um transporte próprio para ir para o trabalho. Aqui não é igual no Brasil que você vai ter um vale transporte, ou se você usar o combustível, às vezes as empresas fornecem ali, algumas empresas fornecem um auxílio de combustível, enfim. Aqui não tem nada disso. Você tem que se virar, problema seu para você ir para o trabalho. Algumas empresas têm veículos que pegam em alguns pontos específicos, mas das vagas de emprego que eu vi, 99,9% dos casos pedem que você tenha o seu transporte próprio. Se você não tiver, a chance de você ser cortado e perder a vaga até para alguém que tem um transporte público é algo real, é algo que acontece. Então nós já tínhamos o planejamento de comprar um carro e fomos ao porto, né? Eu vi um carro, já estava pesquisando na internet, conversando já com o proprietário, fomos até o porto ver o carro pessoalmente e aí a gente usou o comboio. Como que foi a nossa experiência com o comboio? Foi muito legal. Eu já tinha andado de trem em São Paulo, no Rio, mas nunca tive assim esse costume, né? Que os comboios são o trem, o metro é o metrô e o autocarro são os ônibus. Então a gente comprou o bilhete ali, abaixei o aplicativo, comprei o bilhete de passagem. Como é que funciona? Não tem que fazer sinal, eu costumo brincar, né? Porra, não tem que fazer sinal igual com o ônibus. Ele vai parar na estação, você vai entrar, senta ali na sua, e em algum momento vai vir um agente pedir para ver os bilhetes. Você apresenta os bilhetes, tranquilo. No nosso caso, a gente tinha que fazer uma troca de comboio numa determinada estação, a gente nem sabia, porque a gente colocou pelo Google Maps ali mais ou menos para ver, e o Google Maps dava o trajeto direto sem ter que trocar de comboio. No aplicativo também eu não me lembro de perceber essa troca em uma determinada estação. Então a gente explicou, passou pra gente ali a informação e foi tranquilo, foi uma experiência bacana. A minha percepção foi, lógico, eu estava viajando durante a semana em horários que não eram horários de pico. E eu estou vivendo na região norte. Dizem que lá para Lisboa, os comboios, né, o sistema de transporte público anda meio abarrotado. Aqui não. A percepção que eu tive trens vazios e limpo, tudo muito limpo, no horário, sem grandes atrasos. A gente andou algumas vezes, em algumas situações pontuais havia um atraso, mas de um modo geral, nada muito cheio, mesmo no período de muitos turistas, né? A gente estava no verão, enfim, o país estava cheio e a gente percebe, a gente é aqui de Barcelos, tem muito pessoal fazendo peregrinação para Santiago de Compostela, passa por aqui. Assim, da cidade, a gente percebia a cidade mais cheia do que teoricamente seria o normal. E a gente percebe hoje, né, depois que passou esse período do verão, que realmente cai um pouco, a gente não vê tanto, mas a gente ficou surpreso com o movimento e nos comboios não havia todo esse movimento, ainda que os vagões ficassem cheios, tudo muito organizado e limpo. Fomos para o porto, né, desembarcamos lá no porto, fomos ver o carro, vimos o carro, gostamos, andamos, né, testamos tudo, fomos ao cartório, preenchemos a documentação, é algo bem tranquilo de você adquirir um carro aqui, pagamos e voltamos com o carro. Aí fomos para a IKEA, compramos uma cama, compramos umas coisinhas outras que a gente precisaria, talher, pratos, não tinha nada, e compramos ali para pelo menos passar o início da semana. Foi tudo muito novo, como fazer uma compra, pagar, né, fazer os pagamentos. A gente veio com o cartão da Wise e uma coisa que vale a pena deixar claro aí para você. O cartão da Wise é muito bom, mas não é qualquer estabelecimento que aceita. No início, vamos dizer assim, as grandes redes aceitam, mas, por exemplo, se você for em um restaurante ou numa loja de bairro, corre o risco de não passar, né? A gente foi um dia em Viena fazer um passeio, um turismo, e a gente foi num restaurante,
né, tudo bem, aceita cartão, aceita, pá, na hora de pagar o cartão não estava passando. E a gente teve ali na hora, por sorte, eu tinha dinheiro, eu sempre procurei andar com um dinheiro, 50 euros, 100 euros no máximo ali, para uma emergência. E naquele caso ali, o cartão da Wise não passou, não rolou, e eu tive que pagar em dinheiro. Sabe-se lá aí, eu teria que talvez a Lohane esperar e eu sair para procurar um caixa automático para sacar. Então, assim, vale a pena nos primeiros dias que você vem, normalmente a galera vem com o cartão da Wise, é o mais comum aí de você ver, ande sempre com um dinheiro em espécie para alguma emergência ou outra, tá? Isso acontece. E aí nós fomos, né? Fizemos as primeiras compras, fomos no shopping, rodamos aqui pelo centro, né? Fizemos aí, turistamos, porque fazia parte do planejamento conhecer algumas cidades ao redor até, enfim, a vida começar para valer. E estava tudo bem, estava correndo tudo bem, era tudo muito legal, mobiliar a casa era algo maneiro, a gente saía, a gente conversava com os portugueses. Era engraçado porque a língua portuguesa, ainda que seja igual, né? É a língua portuguesa, mas tem diferenças de sotaque, palavras que são diferentes, e muitas das vezes a sensação que nos passava é que o português está falando muito rápido, é difícil de acompanhar, né? A gente tem aqui vizinhos portugueses e eles falando realmente parece tudo muito rápido, tudo muito corrido, mas é normal, com o tempo a gente vai se adaptando. E a gente estava com o carro, né, e foi nessa, vivendo ali, começando a engatinhar, começando a viver, a entender as regras, enfim, a gente veio para o imóvel que já tinha internet, já tinha água, já tinha luz, mas a internet não era de fibra, enfim, a gente teve alguns problemas com isso, de chip, né, telefone, usava muito a internet, era GPS o tempo todo, então a gente sofreu um pouquinho no início nessa parte de telefonia, porque no imóvel, por ser um imóvel novo, ainda não tem sistema de fibra de internet, então a gente tinha que usar chip o tempo todo e gastava e comprava outro, enfim, foi um começo meio turbulento com relação à internet. E aí tudo bem, estava tudo ok, até que veio aí a primeira bomba, que foi o quê? O carro. Infelizmente o carro pifou, deu defeito, e a gente ficou aí mais ou menos uns 20 dias sem o carro. Tudo isso, né, da gente comprar o carro, que não foi um carro barato, era um investimento planejado, mas não era um veículo barato, a gente não comprou um carro de 500 euros, a gente comprou um carro mais caro, porque a gente queria um carro que nos desse segurança para a gente poder viajar também quando quisesse, para rodar no dia a dia. Era um carro que na teoria não nos daria problema por um bom tempo, só que infelizmente a gente comprou o carro na terça e no sábado o carro deu defeito. Eu não sei dizer se o carro, se o vendedor, né, particular me vendeu por má intenção ou se realmente foi uma coisa da vida, mas quebrou na minha mão e não adianta eu, né, querer ir lá cobrar o cara. Muita gente falou, pô, mas você não foi cobrar, não foi na pessoa. Eu falei, eu vou cobrar como? Eu fui ali, olhei, gostei, paguei, acabou. A pessoa não tem mais nenhuma responsabilidade. Pelo menos esse é meu pensamento. Então, foi aí uma coisa que nos incomodou, porque a gente ficou a pé de novo. A gente mora numa região que é próxima ao centro, mas fazer tudo a pé é demorado, não é a mesma coisa, fazer compras. A gente estava comprando coisas para casa e a gente tinha também que sair para procurar emprego, né? Estava ansioso por isso logo, porque a gente veio com um planejamento financeiro para ficar os 4 meses aqui, se necessário, sem trabalhar. Mas quanto antes a gente arrumasse um emprego e começasse a ganhar em euro, menos a gente gastaria a nossa reserva. Então foi algo que dificultou, que atrapalhou. E aí, beleza, né, o carro foi para a oficina e aconteceu uma coisa aqui. A gente veio num período de férias. Então o que acontece? Muitas empresas fecham, tá? Fábricas fecham e até oficinas. A oficina que eu dei o endereço, né? Vou contar aí a história da parte do problema com o carro. O que acontece? Aqui em Portugal você tem que ter seguro, tá? O seguro ele cobre danos aos terceiros. Então, se sofreu ali, aconteceu um acidente, o teu seguro vai cobrir o carro da pessoa e não o seu. Se você quiser uma cobertura para o seu carro, você tem que pagar um valor a mais, enfim. O mínimo obrigatório, como se fosse o nosso IPVA aí, é o seguro para terceiro. Então você paga esse seguro, né? E como é que funciona? Você comprou um carro, você é obrigado imediatamente a ter o seguro no seu carro. O que acontece? O que eu fiz? Eu comprei o carro e falei com o proprietário, cara, aguarda pelo menos um dia para eu chegar em casa, tal, com calma, ver a questão do seguro. Ele, não, beleza. Se isso é certo ou não, sinceramente eu não sei dizer. O que eu sei é o ideal que você já vá comprar o carro com o seguro. Pega os dados do carro ali, antes mesmo de você fazer a compra, você já vai lá e faz o seguro para você sair dirigindo com o carro estando assegurado. O que eu sei é que se você sofrer um acidente e não tiver o seguro, a multa é pesada. Também se você for parado pela polícia e não tiver ali com o seguro obrigatório, tem multa, corre risco de ter o carro apreendido. Então, para quem é recém-chegado, entrar numa enrascada dessa não é interessante. Então tem que ter muita atenção a isso. E aí o carro deu defeito, eu entrei em contato com a seguradora pelo aplicativo, foi muito tranquilo, enviaram um carro para pegar a gente. Foi um reboque também, levou o carro.
carro. E aí veio a questão, como eu falei, das férias. Por quê? A oficina que eu havia indicado era uma oficina próxima à minha casa, bem perto mesmo, dava para ir a pé. Eu escolhi essa oficina por ser perto da minha casa, eu não conhecia a oficina. Então era algo que foi assim, um tiro no escuro. Procurei ali no Google Maps rapidinho, perto da minha casa, e enviei. A questão é, a oficina, eu descobri, liguei para a oficina, né, depois, e eu descobri que a oficina estava fechada para férias. Falei, putz, vai ficar um tempão um carro parado lá até a oficina voltar a operar, para então verem o carro. E eu tinha urgência. Então, na segunda-feira, eu fui até uma agência da seguradora, conversei lá com um atendente, ele, super solícito, entrou em contato com uma outra oficina que eu pedi a ele se ele poderia indicar, ele indicou uma outra oficina, e aí então a empresa que recolhe os carros levou o carro até lá, uma semana depois mais ou menos o carro foi entregue na oficina, porém era uma oficina que também teve paralisação de férias. Não parou por completo, mas o chefe da oficina saiu de férias e os outros funcionários, alguém mais antigo provavelmente ficou de responsável, então o prazo aí de manutenção do carro infelizmente se estendeu. Até aí tudo bem, né? Infelizmente tivemos que gastar uma grana que a gente não esperava no carro e nesse meio tempo eu acabei comprando uma moto. Fazia parte do planejamento também, porém a ideia era ter só um carro de início e quando os dois arrumassem um emprego, se dessem muita sorte da gente conseguir um emprego na mesma empresa, o que era difícil, afinal de contas eu sou de um ramo e a Lohane é de outro, então a gente conseguir emprego no mesmo local, provavelmente teríamos que sair ali dos nossos ramos de trabalho para atuar em outra coisa. As empresas, a grande maioria das empresas estavam fechadas por conta desse período de férias. Então demorou um pouquinho nas primeiras semanas as empresas voltarem a operar para a gente, fazer entrega de currículos pessoalmente. 99% dos nossos currículos foram entregues de forma online, tá? Depois a gente foi até em alguns locais entregar pessoalmente, mas a grande maioria foi online. Em relação à moto, foi a mesma situação. Eu vi a moto, comprei de uma pessoa particular, fomos no cartório, preenchemos a documentação e eu fiquei com a moto aí para desenrascar nas primeiras semanas, já que a ideia do carro que a gente tinha planejado, infelizmente não deu certo. Então a gente teve que adiantar um pouquinho o planejamento. Eu comecei a mandar currículo, Lohane também, eu recebi algumas propostas não de emprego, mas de entrevista, fiz algumas entrevistas online, fiz algumas entrevistas pessoalmente, e eu só fui conseguir um trabalho mesmo 1 mês e meio depois de estar aqui. A Lohane foram quase 2 meses e meio para conseguir um trabalho. Nesse meio tempo, a gente vivia o quê? Passeando, conhecendo as cidades e mobiliando a casa. Era basicamente isso. Minha experiência com os portugueses, cara, foi muito boa. 99% das pessoas ou mais com quem a gente conversou, teve que conversar, nos trataram super bem. Até as questões burocráticas de governo, isso e aquilo, foi tudo muito legal. Assim, a gente teve uma experiência muito boa. Dizem que lá para o sul, para a região de Lisboa, que é uma região que aparentemente já está um pouco saturada de imigrantes, o tratamento não é tão bom. As pessoas já não têm tanta paciência assim com os imigrantes. Aqui no norte, a gente rodou bastante aí o norte, cara, super de boa, pessoal muito maneiro mesmo, todos muito educados, todos com quem a gente lidou. A gente percebe sim que tem umas piadinhas, uma coisa ou outra, um pouco mais áspera, que uns ou outros dizem, os mais velhos costumam dizer e tal, mas nada assim que incomode. Eu particularmente tenho que entender que eu sou um imigrante e que o país vive num momento em que existe realmente um excesso de pessoas. Aonde eu vou ter um brasileiro? É difícil eu ouvir alguém falando na minha língua, tô sempre falando, é português, mas eles sempre estão falando em brasileiro. E é perceptível, eu como brasileiro percebo. É difícil eu sair num dia e não esbarrar com um brasileiro em algum lugar. É muito comum mesmo, pessoal. Quase todo lugar tem um brasileiro. E eu entendo que isso possa incomodar as pessoas. Às vezes a gente ouve falar, que besteira, tem que ser uma parada, tem que aceitar todo mundo. Só que eu sou de uma região, a região lá de Petrópolis, que é difícil ver um gringo, como a gente costuma dizer. É raro, não é tão comum. Se você for para a capital, se você for para o Rio ali, você ainda vai ver uma movimentação maior de turistas. Mas pessoas vivendo, pessoas morando, é raríssimo. E eu fico pensando, se na minha cidade, do nada, começasse, ou ao longo dos últimos anos, começasse a encher de pessoas de outros países, trazendo as suas culturas, os seus costumes. Tipo assim, parando para pensar, pode ser algo que incomode, né? Pode ser algo que, assuste um pouco. Então, eu entendo, de certa forma, os portugueses com esse receio e essa preocupação. Mas vida que segue, eu também sou um imigrante, eu preciso entender, e eu, na minha posição, particularmente, eu acredito que eu tenho que me adaptar à cultura deles, e não trazer a minha carga de cultura e enfiar a goela abaixo dos portugueses. Não. Se eu vim para cá, eu particularmente tenho a minha cultura, tenho os meus costumes, mas eu acho que eu tenho que me adaptar aos costumes e às maneiras deles. Tem coisas que acontecem que eu particularmente não acho bacana que nós brasileiros fazemos, ou até outras culturas de outros povos que vêm para cá emigrar para Portugal. Mas isso é um papo muito pessoal, é só realmente uma noção e uma visão que eu tenho dessa parte da imigração.
As coisas positivas que eu vi aqui de Portugal ao longo desses dias, ao longo desses meses foram: eu achei as ruas muito limpas, animais de rua é muito raro de se ver. Eu acho que a gente levou umas 3 semanas a ver alguns cãezinhos de rua aí perdidos. A parte negativa é que a gente sabe que tem, porque tem muitos gatos atropelados. A gente vê muito gato atropelado na rua. A gente mora numa região aqui que tem várias zonas de plantio, né? E eu não sei se tem alguma coisa a ver, se os gatos vivem nessas regiões, mas é comum nessas regiões, eu percebo isso, que nas regiões onde tem zonas de plantio, principalmente de milho, até onde eu sei a região norte aqui, ela planta muito milho para consumo animal. Eu acho que no centro e no sul você tem mais criação de gado de corte e plantio de alimentos para consumo humano. Aparentemente é isso, eu não tenho certeza. Estou falando isso por alto, por coisas que eu ouvi aqui e ali dos portugueses. Então eu percebi muito isso, né? Animais, gatos atropelados, mas pouco, de um modo geral, poucos animais de rua. As estradas são sim, de um modo geral, melhores que a do Brasil. Tem sim algumas regiões de bairros que as ruas vão ser um pouco mais esburacadas, né, mal cuidadas, mas de um modo geral as estradas são boas. Você tem autoestradas que ligam praticamente todas as regiões. Você tem as nacionais também e as municipais, né, que vão fazer as interligações, mas no geral são estradas boas, bem sinalizadas. Ainda que eu veja muita gente dizendo que os portugueses não dirigem bem, eu particularmente acho que eles respeitam muito mais o trânsito e no Brasil, principalmente motos, né? Os motociclistas aqui respeitam muito mais, se cumprimentam muito mais. No verão, então, era muito comum, né, você tá passando de moto, alguém te cumprimentar, e era engraçado porque é muito comum mesmo, tá? Se tiver um grupo andando de moto, o grupo inteiro vai te cumprimentar. Eu achei isso um barato. Os motoqueiros, né, os motociclistas, por exemplo, numa estrada, dificilmente eles vão fazer ultrapassagens em locais irregulares, eles respeitam muito mais, eles correm muito menos, mas é lógico, tem as suas exceções, é óbvio, mas de um modo geral eu achei que no trânsito os portugueses são um pouco mais respeitosos. O que eu percebo que é muito mais comum aqui para em qualquer lugar. Se você tem uma rua, eles ligam um alerta e tipo, dane-se, eles não se preocupam se vai atrapalhar, se vai formar um trânsito atrás. Eles fazem isso e é comum deles, é a característica. Outra coisa, estacionamento, eles dificilmente vão fazer a baliza ali certinha. Num shopping, num mercado, eles vão parar de lado, é da cultura deles, aparentemente é normal. Mas de um modo geral eu achei mais positivo. Eu ando de moto aqui, me sinto muito mais seguro andando aqui de moto do que eu andava na minha cidade. Porque na minha cidade, enfim, os motoqueiros andavam de uma maneira muito mais maluca, né? Se você abrir as páginas aí de jornais, sempre está tendo um acidente, não que aqui não tenha, lógico, mas comparado à minha cidade, tudo bem, uma cidade muito maior, comparado à cidade aqui que eu vivo em Barcelos. Barcelos, até onde eu sei, são 20 e poucos mil habitantes, contra 300 mil, né, lá de Petrópolis. É lógico que você tem que entender a questão da proporção, mas ainda assim eu acho que aqui o trânsito, de um modo geral, mais seguro, mais tranquilo e se respeita mais os limites de velocidade e tudo mais. De um modo geral, tem as suas diferenças, é claro. Outra coisa também que deixou a gente boquiaberto são os rios. Aqui no verão, vários rios de várias cidades, eles viram praias fluviais. O pessoal toma banho nos rios e eles são relativamente limpos. A grande maioria são próprios para banho. Alguns rios ou outros têm ali um índice aqui e ali que não se vê numa semana, que não está muito bom ou de baixa, mas de um modo geral, a grande maioria dos rios são limpos e boas para banho. É difícil você ver garrafa PET boiando, né, lixo aqui e ali, como é na minha cidade, como é no Rio, por exemplo. Vou usar sempre a minha cidade, a capital, como exemplo, porque são os locais que eu conheço. Você não vê tanta sujeira, você não vê tanto lixo nos rios como a gente vê lá no Brasil. A limpeza realmente é grande. Uma coisa que eu achei um barato, as garrafas PET aqui no Brasil, a tampinha delas não sai da garrafa. Você termina de abrir ali e fica um plástico preso na garrafa. Eu acredito que isso é para evitar, né, a perda da tampa, na hora de for para um lixo aquilo ficar jogado. Eu achei isso muito interessante. Toda garrafa, seja lá o que for, de refrigerante, de água, de suco, sempre vai ter essa tampinha presa. Eu achei isso bem legal. Uma coisa que atrapalhou muito a gente, a questão psicológica. A gente sofreu bastante com isso. A falta da família, a falta dos amigos. Aqui não ter tanta gente com quem conversar. A Lohane, principalmente, ela sentiu muita falta da família dela. E por várias vezes ela chegou a duvidar se estava valendo a pena o esforço de vir para cá. Foi difícil, não foi fácil. E eu digo para vocês, é muito importante vocês virem com um preparo financeiro para não entrar em pânico e não se desesperar e com um preparo psicológico. É fundamental. É lógico que eu, na minha concepção, eu considero que a saúde ela tem que estar em primeiro lugar. Se você está com alguma doença, você precisa fazer um tratamento médico, sei lá, cuidar dos dentes, alguma coisa, faz antes de vir. Chega aqui com a tua saúde plena. Aí é a base.
vai ser óbvio. Agora, a questão financeira e a questão psicológica também são muito importantes e não devem ser deixadas de lado. Você chegar aqui sem dinheiro para fazer nada, com tudo muito caro, o arrendamento principalmente, que não é barato, vai atrapalhar muito a tua imigração. Se você tem uma segurança financeira, você vai ficar com a tua mente mais livre, mais aberta para as outras coisas que vocês vão ter que resolver. E é bastante coisa. E também a questão psicológica. Você tem que se desligar do Brasil. Você saiu de lá, é lógico, você tem seus parentes, seus amigos, mas você tem que passar a viver o horário daqui. Quando a gente chegou, a diferença de horário era de 4 horas. Atualmente, né, com o horário de inverno nosso aqui, do Brasil não incluiu, mas a gente aqui mudou, né? A gente está com 3 horas de diferença para o Brasil. Tem que se entender que a gente não vive mais no Brasil. A gente tem que começar a viver aqui. Então, questão de horário, não tentar viver o horário de lá, senão você vai ter que dormir tarde pra caramba e levantar cedo para trabalhar. As notícias, é bom que você comece a ver as notícias locais, então assistir um jornal local ajuda a você se inteirar como que está o país, como estão as coisas, o que está acontecendo aqui na tua região, para você não viver num lugar, mas está querendo que a tua cabeça esteja em outro. É muito importante vir para cá com a mente livre para você viver e assimilar a nova cultura, os novos costumes a um novo país. Porque se você deixa alguma coisa que te prende ao Brasil, dificilmente você vai estar aberto e livre para as novas experiências. Então, financeiramente, psicologicamente, você tem que estar bem de boa para chegar aqui e fazer uma imigração que eu particularmente considero a melhor possível. Algo que tem que se ter muito cuidado é com os preços. Você chega no mercado e você vê coisas a preços de 1, 2, 3 euros e você fala, cara, tá muito barato. Só que não, a gente paga 6 vezes e meio praticamente mais caro. Até você ganhar em euro, a gente vai estar pagando tudo em real. Então você chega no mercado, por exemplo, você vê vinhos a 1,80 €, 2 euros, até 3 euros ali na média dos mais baratos. Você fala, cara, tá muito barato, eu vou comprar tudo em vinho. Não, tem que ter atenção. Eu particularmente, eu gosto de beber um vinho, gosto de beber uma cerveja, eu fiquei encantado com os preços e os valores. Cervejas, por exemplo, não é tão, eu diria, variado nos mercados como é no Brasil. A gente ainda tem aqui umas cervejas belgas e tal, alemãs, mas como é no Brasil, né, que você vai às vezes num mercado e você vai ter cerveja lá de tudo quanto é lugar, ou no próprio Brasil mesmo. O Brasil é muito forte na produção de cervejas de vários estilos. Aqui não é tão comum. Você vai ver lá muito mais Pilsen, né, básica. A gente tem aqui a Sagres e a Superbock, que são as duas grandes empresas aí que produzem cerveja no país, e você vai ter Heineken, você vai ter Carlsberg, enfim, você vai ter outras populares, e tem algumas especiais também das próprias empresas, mas não é tão variado como no Brasil. Agora, vinho tem a perder de vista de tudo quanto é região de Portugal, também vinhos de outros países, então tem que se ter muito cuidado com os preços. A Lohane, por exemplo, se amarra em doce, então barras de chocolate, Milka, enfim, outras marcas, parece tudo muito barato, só que realmente não é. Você vai ver uma barra de chocolate enorme, poxa, 3 euros, cara, são quase 20 reais que você está pagando aí, entendeu? Então tem que se ter essa atenção. É lógico que comparado ao Brasil, a diferença é absurda. Eu lembro que a gente viu algumas barras de chocolate que aqui estava na casa dos 3, 4 euros, que no Brasil passavam dos 30 reais. Então, assim, ainda que você convertesse, estaria muito mais barato. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para você não querer comprar tudo assim e jogar o teu planejamento financeiro pro ralo. Você vai num restaurante, você vai num local comer, o preço às vezes não é tão caro como no Brasil, mesmo fazendo a conversão. Então, de início, a gente fica muito vislumbrado com os preços. Questão de eletrônicos, então, também nem se fala, televisão, computador, videogame, celulares, realmente os preços são menores que no Brasil, mesmo fazendo a conversão. Mas, mais uma vez, tome cuidado. Por exemplo, a gente mobiliou nossa casa toda, mas a gente veio com um planejamento financeiro para isso. Em momento algum, a gente se vislumbrou demais. É lógico que uma coisa ou outra a gente acabou dando uma certa exagerada, mas nada assim de extremo. Então tenham muita atenção a isso, tá? Quando chegarem aqui, vocês não ficarem encantados com os valores das coisas. Roupas, então, a gente foi na Primark, cara, roupa de 1, 2 euros. Roupas boas, malhas boas. Então tem que tomar um certo cuidado para não sair querendo comprar tudo de uma vezada só. É importante cuidar e lembrar, planejamento financeiro em primeiro lugar. Agora vamos partir para o mais importante, que é procurar emprego. Como é que foi a nossa experiência? Como eu falei lá atrás, 99,9% dos currículos foram enviados de forma online. Eu fiz algumas entrevistas e 1 mês e meio depois eu consegui um trabalho. Eu consegui um trabalho bem longe da minha cidade, né? Fica mais ou menos 30 quilômetros de distância da minha casa, mas não é algo que é muito fora do que eu estava acostumado, tá? As empresas que eu já trabalhei no Brasil, nunca ficavam muito próximas à minha casa, eram sempre mais distantes, papo de 20, 30 quilômetros de distância. Então não foi nenhuma coisa assim fora do comum. Já a Lohane não, a Lohane conseguiu um trabalho bem pertinho de casa, coisa de 5 minutinhos, ela já está no trabalho dela. Como que foi, né? Como que é, pelo menos da minha parte, essa adaptação? Primeira coisa que eu percebi foi, eles realmente não esquentam e mandam na lata
o que pensam. Então, muitas das vezes eles falavam, pô, mas por que vocês estão vindo para cá? Por que todo brasileiro quer vir para Portugal? O que Portugal tem de tão bom assim? Eles não entendem muito bem que ainda que o país deles não esteja assim tão bom para eles, está melhor do que no Brasil em muitos aspectos, né? Eu considero a questão da violência, embora Petrópolis, a cidade onde eu morasse, não fosse uma cidade tão violenta assim, comparado, por exemplo, à capital, o índice de violência aqui é muito menor. Eu diria que o respeito às leis, o respeito às coisas, né, aos costumes, em que sentido de costume? Por exemplo, eu comprei uma moto. E no Brasil eu fazia manutenção em casa, né, jogava o óleo em lixo comum, não vou mentir. Eu levava em oficinas e via as oficinas muitas das vezes jogando o óleo em qualquer lixeira sem ser um local de armazenamento de óleo correto. E aqui não. Aqui eu conversei com algumas pessoas em oficinas e tal, outras pessoas que tinham moto, e o pessoal falava, não, você tem que levar numa oficina porque não pode descartar o óleo em qualquer lugar. E aí, gente, eu brincava com a Lohane, pô, mas o português ele é todo certinho. Mas isso tem o quê? Isso tem um fator muito positivo. O fato deles seguirem as regras muito mais do que no Brasil faz o país deles ser mais organizado do que o nosso. No Brasil a gente não tá nem aí para nada, joga coisa em qualquer lugar e às vezes eu particularmente penso, o país pode estar com esses problemas muito por causa disso. Eles são muito mais, eu diria, organizados e respeitosos em algumas questões de leis, então você vai perceber isso conversando no dia a dia. Então eles ficam muito nessa, pô, pra que todo mundo vindo para cá, essa explosão, todo mundo quer morar em Portugal, vem todo mundo do Brasil, e algumas vezes ou outras eles podem soltar um comentário ou outro não muito saudável. Por exemplo, uma das pessoas que trabalham comigo, ela já arrendou imóvel para brasileiros. E os brasileiros meio que zoaram a casa do cara. Então o cara pegou raiva. Todo brasileiro vai, né, generalizou. Ok, vamos respeitar, a gente pode até brigar, mas a questão não é essa. Eu entendo que a experiência dele não foi boa. Logicamente não vai ser igual com todo mundo, mas ele tem aquela opinião dele. Cabe a mim, por exemplo, se ele trabalhar, né, diretamente, ele não trabalha no mesmo setor que eu, mas a convivência ele percebeu, nem todo brasileiro é igual. Assim como nem todos os portugueses são iguais, é a coisa mais normal. A gente deu sorte até agora da grande maioria serem pessoas legais, mas em algum momento ou outro a gente com certeza vai pegar um português que não vai ser tão educado, que não vai nos tratar tão bem, que vai ser preconceituoso. Isso vai acontecer e a gente tem que estar atento a isso, preparado a isso e saber lidar com isso. Você também que quer emigrar vai passar por isso. Você não é uma pessoa que não vai ter essa sorte. Todo mundo, né, vai passar por isso e é normal, é super aceitável. A gente tem que estar preparado e saber lidar, né? Cada um lida de uma forma, eu procuro entender, né, e o lado deles também, e não só querer, né, pregar minha opinião e tem que ser, e tem que engolir, tem que aceitar os brasileiros, não é bem assim. Acontece às vezes, eu já percebi um comentário ou outro maldoso, não participo tanto, não interajo tanto com eles, por exemplo, na hora do almoço eles conversam muito mais entre eles e às vezes eu me sinto um pouco deslocado, mas eu entendo que eu não vim para cá fazer amizade. Se eles também não fazem questão muitas das vezes de fazer um contato de amizade comigo, pô, ok. As pessoas que trabalham diretamente comigo, a gente já se entende, a gente conversa, a gente brinca, a gente fala de costumes, fala de palavrões que no Brasil são de um jeito e aqui são de outros, festas comemorativas, a culinária, então assim, a interação é muito melhor. Quando você vai quando eu percebo isso, portugueses quando eles vão te conhecendo e se sentindo um pouco mais seguros, eles se soltam mais, não é como no Brasil, onde a gente chega, porra, tem todo mundo super solícito ali e tal, conversando, trocando uma ideia. Uma experiência que eu tive aqui que foi assim muito marcante, um certo dia eu estava no trabalho, subindo umas escadas, eu trabalho no segundo andar da empresa, e aí estava eu e a pessoa que está trabalhando comigo, e uma pessoa no pé da escada chamou ela para tomar uma cerveja. Pô, vamos tomar uma cerveja depois do trabalho? E ela falou só com ele, é como se eu não estivesse ali. E eu pensei, pô, no Brasil com certeza, chamaria outra e ia me chamar também, mesmo que não quisesse que eu fosse. A gente no Brasil é assim, pô, cara, quiser ir também tomar uma cerveja com a gente? E era uma pessoa que pouco conversava comigo. Eu tô lá mais ou menos 1 mês e meio trabalhando lá, eu acho. Não, por aí. E hoje ela já conversa comigo, ela bate um papo, ela troca uma ideia, e eu percebo que é o quê? É só uma questão de se sentir um pouco mais à vontade, de conhecer quem é essa pessoa que acabou de chegar. Não que eles sejam pessoas ríspidas ou travadas ou fechadas, não, eles só levam um certo tempo a mais para se sentir à vontade. E tá tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. Então, entendam, vocês que vão emigrar, a gente sempre vai ser um imigrante. A gente não vai ser um local. Então a gente tem que entender que nem todo mundo vai se adaptar e aceitar isso tão bem. Tem pessoas que vão ter experiências negativas com brasileiros e muitas das vezes vão generalizar. E a gente tem que saber lidar com isso. Fora isso, o trabalho é muito tranquilo. Eu trabalho de segunda a sexta. O trabalho é ok, não é nenhum trabalho escravo, tem contrato de trabalho, é tudo ok, tudo certinho. E aí entra a questão das burocracias. Uma coisa que eu sofri que foi bem difícil. Antes de eu trabalhar nessa empresa, eu trabalhei em uma outra empresa por 3 dias. Era uma
empresa próximo da minha casa. Infelizmente, eu dei azar de entrar na empresa num período que a empresa não estava muito bem. Como assim? Houve um funcionário, não sei se era brasileiro ou português, que estava criando um ambiente ruim na empresa, um ambiente não estava muito bom, e o proprietário mandou essa pessoa embora. E eu entrei no lugar dela. Então, essa pessoa que saiu, aparentemente, ela andou pegando umas coisas que não eram delas na empresa, e o proprietário saiu colocando câmera em tudo. Então, o ambiente não estava muito bom e eu acabei sendo contratado nessa época. A empresa também precisava que as pessoas viajassem, os funcionários fizessem umas viagens esporádicas. E eu falei, tudo bem, se não for logo de cara, eu entendo, porque eu acabei de chegar, eu não queria deixar a Lohane sozinha nas primeiras semanas, ela estava ainda muito emocionalmente muito mais fragilizada do que eu em relação a estar longe da família. Eu queria estar ali dando apoio a ela, sendo uma pessoa presente, eu não queria já ter que sair viajando para trabalhar. O proprietário, não, cara, você não vai agora, eu preciso te treinar, você tem que estar mais preparado para entender o trabalho para eu te enviar. Eu falei, tudo bem, ok. Aceitei a proposta, fui trabalhar lá. No segundo dia já estava com o contrato de trabalho na mão, porque eu trabalho no setor metalúrgico e é muito importante que se tenha contrato, caso eu me machuque. Enfim, eu trabalho exposto a perigos, né, constantes. Então, no segundo dia, o contrato já estava na mão. Isso de manhã, depois do almoço, o sócio, que era irmão do proprietário, me procurou, se apresentou, ainda não havia conhecido ele, e ele chegou, olha, cara, na segunda-feira, será que eu posso contar para você? Eu ia, acho que para Cascais. E eu falei, pô, cara, tá, ok. Eu fiquei ali naquele momento meio assim, meio desconfortável de dizer, não, pô, acabei de chegar, mas pensei comigo, pô, outro proprietário, o que me contratou, disse que eu não viajaria agora. E aí meio que passou aquilo ali. E o que eu percebi foi, no primeiro dia, no segundo, ninguém conversava com ninguém. Parecia que eu estava trabalhando numa cadeia em que as pessoas só se olhavam prontas para fugir, para formar uma fuga. Então, assim, o ambiente não era bom e as pessoas não conversavam. O chefe da oficina não conversava comigo, não me passava o que eu tinha que trabalhar, o que eu tinha que fazer. Até ele, como chefe, ele parecia que estava trabalhando com medo. Então, o ambiente da empresa não foi saudável. E eu não culpo os portugueses ou os brasileiros que também trabalhavam lá. Eu acho que eu dei o azar de entrar numa empresa em que o ambiente estava terrível. Então, no terceiro dia, eu fui trabalhar, depois saí do trabalho, mandei uma mensagem para o proprietário, expliquei a situação, acabei não ficando lá. Mas eu já tinha um contrato e já tinha, no mesmo dia, dado entrada na minha documentação para o NIS, porque aqui você tem que ter o NIS para trabalhar. O NIS é o número de identificação da Segurança Social, que é como se fosse o PIS no Brasil. O NIF é o nosso CPF, que é o número de identificação fiscal, e tem o utente também, que é um documento lá como se fosse o SUS aqui, né, o Sistema de Saúde. Para você trabalhar, o que você tem que ter? O passaporte com o visto de procura de trabalho, um endereço válido, um comprovante de residência, algumas empresas pedem, o NIF e o NIS. Eu fui contratado nessa nova empresa e nesse período eu fiz o envio do documento do NIS e não tive nenhuma resposta. Estava aguardando um retorno da Segurança Social. Nesse meio tempo, a Segurança Social me enviou um e-mail pedindo que eu enviasse os documentos novamente, estava com dificuldade de ver, disseram que o documento não estava muito legível. Enviei novamente o documento e comecei a trabalhar nessa nova empresa. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar, enviei os documentos que eu tinha, que foi o meu NIF, o meu passaporte, meu comprovante de residência, e aí tudo bem. A empresa que me contratou, né, a empresa de recursos humanos, entrou em contato comigo e falou, olha, você não pode trabalhar porque você não tem o NIS. E eu expliquei, olha, eu já dei entrada, já pedi o NIS, eles ainda não me retornaram, estou aguardando eles me retornarem. Ela falou, eu não posso fazer o contrato, você não pode trabalhar, você vai ter que ir embora. Conversei com o chefe, né, da empresa em que eu estava trabalhando, ele falou, cara, vai, tenta resolver isso, e depois você volta, a gente quer ficar com você. Então, assim, as duas empresas em que eu trabalhei, ainda que a primeira empresa que eu não tenha ficado, poxa, logo já fez o contrato, fez tudo muito certinho. A segunda, eles foram muito solícitos dentro daquilo que eles podiam. Então, assim, a gente gostou de você, a gente quer que você fique. E, na realidade, eu falei 3 dias, mas eu acho que foi até um pouco mais, uma semana, eu não lembro bem as datas. Mas essa segunda empresa, ela já, corre atrás, tenta conseguir o documento que a gente quer que você fique. Então, eu fui na Segurança Social pessoalmente, levei a documentação, expliquei, e ela falou, olha, você preencheu o documento errado e tudo mais. Me explicou ali o que eu havia feito de errado, além da questão do documento, né, da qualidade. Eu falei, olha, eles questionaram, mas mostrei para a atendente, ela falou, olha, a qualidade está boa, não sei exatamente o que aconteceu, mas essa segunda vez que você enviou, teve um problema ali no preenchimento da documentação. Eu falei, tá, e aí, como eu faço? Ela, você tem que fazer o agendamento. Só que aí eu já estava com tudo em mãos ali. Ela olhou, não, peraí. Ela mesmo foi, preencheu na hora,
o documento, era algo que eu deveria ter agendado para ir fazer o atendimento na Segurança Social. Ela preencheu e ela falou, amanhã você só vem pegar o teu NIS. Falei, tudo bem. No dia seguinte fui lá, peguei o documento em mãos. Então, para vocês verem que a minha experiência até num órgão público foi muito boa. A atendente ela não tinha obrigação nenhuma de me atender porque eu tinha que ter um agendamento. Ela foi ali, fez na hora, desenrolou a documentação para mim, no dia seguinte o NIS estava na mão, já fui trabalhar, o contrato saiu, o contrato estava na mão, então tudo certo. Para conseguir hoje o agendamento, atualmente, né, na data desse vídeo, até onde eu sei, toda a documentação de quem veio depois de junho ou julho, se eu não me engano, para Portugal, tem até junho de 2025 para permanecer aqui. Então os agendamentos não estão acontecendo, tá? Você pode ligar para a EMA, você não vai conseguir fazer o agendamento. Eu já reuni toda a documentação, falta só o número de utente, o resto eu já tenho tudo para dar entrada na minha autorização de residência. O que tem muita gente fazendo atualmente? Procurando advogado e tentando entrar na justiça para conseguir, mas você tem que provar que você tem essa urgência. Então, tem acontecido isso, não tem sido fácil. Atualmente eu ainda estou dentro do prazo, né? Até o dia 30 de novembro eu posso permanecer no país. A partir daí eu tenho que seguir aí as novas diretrizes do governo, que é até junho de 2025. Do mais, é isso. Eu espero que aí vocês tenham tido uma noção de como que tem sido esses 3 meses. Foram 3 meses, estão sendo 3 meses muito bons. Eu estou adorando viver aqui. O clima, as pessoas de um modo geral, uma cultura nova, costumes novos, visitar locais que a gente nunca nem imaginou, que a gente foi no Porto, a gente conheceu ali o Porto, fomos em Aveiro, fomos em Guimarães, fomos em Braga, Famalicão, fomos em Vigo, né? Pô, fomos na Espanha, fomos em mais um país, né? Conversamos com os espanhóis, pô, assim, tem sido uma experiência incrível. A imigração da nossa parte, ainda que muito desafiadora, financeiramente, poxa, o dinheiro realmente, se você bobear, o dinheiro vai embora de ralo muito fácil, tem que se tomar muito cuidado para não se vislumbrar com tudo, mas tem sido uma experiência muito interessante, de autoconhecimento, né, de você saber o teu limite, do que você é capaz, de você suportar muitas das vezes. O clima, a gente foi na Serra da Estrela, a gente pegou um pouquinho de neve, a Lohane nunca tinha visto neve, ela foi encantada, eu já tive a oportunidade de ver no passado, vi de novo, fiquei igual uma criança outra vez. Então, muita coisa está para acontecer, é lógico, mas o que a gente já viveu até agora, o que eu posso dizer valeu a pena. Você se sentir capaz, né? Pô, sair do teu país é uma mudança muito grande, deixar todo mundo que você ama, deixar suas coisas, né, pertences seus lá no Brasil. A gente aprende a desapegar. Então, assim, são vários aprendizados, tudo ao mesmo tempo. Então, é difícil você administrar novo trabalho, novos costumes, mas tudo vai se encaixando. Eu acho que o mais importante é vir com a mente aberta, vir com um bom planejamento financeiro, vir com tudo do Brasil resolvido, vir com a sua saúde ok, para que você consiga minimizar todas as chances de problemas. Nós tivemos problemas aqui sim, mas tudo foi contornado porque houve um planejamento e houve muita conversa do casal. A gente sempre conversou, a gente sempre tentou ver as limitações e dificuldades um do outro, se ajudar e se fortalecer, porque afinal de contas aqui você vai ter só você e a pessoa que está do teu lado. Então, a tua cadeia ali de apoio, a tua infraestrutura de apoio são só vocês dois, quem vem em casal ou quem vem com filhos. Eu imagino ainda o desafio de quem tem intenção de vir com filhos. Nós não temos filhos, então imigrar com filhos eu penso que é algo muito mais delicado, porque as crianças não vão entender, talvez não vão ter aquele poder emocional de suportar as dificuldades que estão por vir, né, que vão vir. Mas enfim, a nossa experiência é essa. Eu espero que o vídeo tenha trazido para vocês aí uma noção bacana. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a questão do relocation, vão ter outros vídeos também. Eu admito que eu não sei para que lado esse canal vai seguir. Eu tenho dificuldade de gravar, por exemplo, em supermercado, mostrando os preços das coisas, eu fico com vergonha, eu ainda não tenho essa cara de pau. A gente foi em tantas cidades legais, eu não gravei conteúdo em lugar nenhum. Em mercados, em praças A gente tem aqui, por exemplo, nas quintas-feiras, aqui em Barcelos, uma feira que é conhecida, que é famosa, que tem comida, que tem bebida, que tem plantas, roupas, enfim, tem de tudo um pouco, louça, sofá, cama, mostra um pouco ali da cultura, do dia a dia dos portugueses, e eu tenho dificuldade de gravar isso. Então, sinceramente, eu não sei para que lado esse canal vai. Eu vou tentar criar mais conteúdo, eu peço até você aí que acompanha, que segue os vídeos, que viu os vídeos de tutoriais lá no início. Esse aqui é um vídeo mais de bate-papo, que dê aí sugestão, pô, gostaria de ver isso, pô, gostaria de ver aquilo, para eu ver se eu consigo começar a criar alguma coisa mais específica para a galera, porque às vezes falta criatividade, falta um pouco de falta de vergonha de ir para algum lugar gravar. Eu tentei trazer os primeiros vídeos realmente para ajudar quem quer emigrar, de ter um norte, de ter uma noção legal, e daqui para lá agora eu acho que é mais mostrar assim, o dia a dia, mostrar as experiências de um imigrante,
E talvez eu traga, pode ser que eu traga aí uma notícia, uma coisa ou outra, mas realmente não é o meu foco ou a minha ideia. Então eu espero que tenha ajudado, possa ter aí trazido algumas informações legais, um bate-papo interessante para você que está aí assistindo. E se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder aí os próximos vídeos. É lógico, eu levei 3 meses para gravar esse vídeo aqui, era para ter gravado no primeiro mês, não gravei, no segundo também passou batido. Agora que eu tive um tempo de respirar e pensar em tudo que eu vivi para falar com vocês. E é isso, pessoal. Se inscrevam e até a próxima. Espero que a gente ainda traga aí, eu consiga trazer bastante vídeos para vocês. Beleza? Um abraço, valeu, fui!